Quem defende o Brasil? Quem defende os valores da civilização brasileira? Que instituições, que forças dentro da sociedade? Obviamente que se a gente encontra quem realmente defende o povo brasileiro, quem trabalha com os seus poderes para o povo brasileiro ser um povo mais feliz, de bem-estar, um país mais rico, a gente precisa, talvez, essas pessoas. Mas quem são essas pessoas? Eis o grande drama do contemporâneo, mas não somente de agora, também do passado. Em muitos momentos da história do Brasil, a população não se deu conta quem estava do seu lado realmente. Infelizmente, tivemos desfechos trágicos que até atrasaram a história brasileira. E lá adiante, a história reconhece que aquelas pessoas que foram até julgadas pelo Estado da época como traidores, elas eram quem estava com a razão, quem estava com o sentido do bem-estar melhor para o país. Tiveram a coragem de não aceitar o momento, a onda do momento, a moda, como um determinismo de suas posturas. Assim é um Frei Caneca, que esse ano, em 2025, completou 200 anos, que foi punido com pena de morte pelo Estado da realeza à época. Foi considerado um traidor da pátria, porque, junto com outras pessoas, apregou a liberdade, a igualdade entre os brasileiros e brasileiras. Muita coisa era impossível para quem nascesse no Brasil. Por exemplo, oficial das Forças Armadas, oficial de qualquer força de segurança, não podia ser um brasileiro nascido. Oficial só se fosse português ou oriundo de parentes portugueses. Essa era uma das coisas. A escravatura ainda presente lá em 1800, 1810, 1817, o grupo de revolucionários pernambucanos colocam na sua carta revolucionária a abolição da escravatura. Liberdade de imprensa não havia, foi posto pelos revolucionários. Liberdade religiosa não havia, foi posta pelos revolucionários. Em 1817 houve uma revolução que logrou êxito. E muitos foram reprimidos após 3 meses de revolução. Em 1824 houve outro movimento, a Confederação do Equador, em que sim, aí sim foi debandada, a repressão foi maior ainda, muitos morreram, inclusive Frei Caneca, lá no Recife, foi considerado traidor da pátria. Mas depois a história veio, né? Assim como o Zumbi dos Palmares, e o Quilombo dos Palmares foi totalmente dizimado, totalmente destruído, todos mortos cruelmente, em 1640, eram pessoas que queriam dignidade, o direito de viver na terra, sem precisar de estar sendo chicoteado, de ver as filhas, as esposas, as mães sofrendo exploração sexual dos senhores da Casa Grande e as próprias a obrigatoriedade de gerar mais escravos. As mulheres todas eram obrigadas a gerar filhos, porque seriam mais e mais escravos para o senhor de engenho. Zumbi dos Palmares vem romper com isso, cria o Quilombo. Mais adiante, em 1800, também a época de Frei Caneca, Malunguinho, aqui em Pernambuco, entre outros quilombolas, fazem um levante. E assim a história registra muitas situações em que, no contemporâneo, quem ousa enfrentar o poder dominante e a horda de um pensamento totalmente equivocado, sofre a repressão. A história lá adiante os põe como heróis e heroínas. Cite-se Bárbara de Alencar, grande personalidade, nascido em Exu, viveu no Crato, e um grande revolucionário de 17, foi preso, sofreu barbaridades, sofreu terrores na mão da coroa portuguesa, que já é considerado uma heroína brasileira. Em todo momento do Brasil nós vamos encontrar personalidades que simplesmente desafiaram o poder vigente, que não aceitaram que avançasse uma exclusão sem dar o direito
de igualdade, sem dar o direito de debate, o direito de defesa, né, às pessoas que eram perseguidas, as pessoas que eram acusadas. Hoje, no contemporâneo também, a gente assiste aí grandes forças ideológicas, políticas e econômicas se situando, dizendo que tem o melhor a apresentar para o Brasil. Mas será que tem mesmo? Não. Tem grupos aí que não tem o melhor a apresentar. A história lá no futuro vai mostrar. No mundo é assim. No mundo todo é desse jeito. Qualquer lugar do mundo você vai ver embates, conflitos terríveis, tiranias que chegam ao poder, promovem coisas horrendas. Depois nações se unem para destruir esse tirano, esses grupos de tiranos, eles são punidos. E aí se vê que o que eles estavam apresentando não era nada de bom para ninguém, só para ele mesmo talvez, alguma coisa sem sentido. Então o contemporâneo exige que a gente olhe para o passado, perceba o funcionamento da história, entenda que muitas vezes pessoas de agora que estão sendo acusadas, que estão sendo perseguidas, são de fato as pessoas que têm um sentido verdadeiro para o bem-estar da coletividade nacional, para a pátria, por assim dizer, e também no sentido humano, para toda a humanidade, são princípios importantes. Quem são essas pessoas? Quais são esses grupos? Eis o desafio de procurarmos interpretar quem está realmente a trabalhar para o conjunto da nação e da população e quem não está. E é importante que a gente escolha bem que lado tomamos e quais as pessoas que a gente soma e quais as ideias que a gente propaga, por conta de que isso vai ser o nosso futuro. A gente vai estar respondendo por nossas ideias, nossos atos também, nossas vinculações. A gente vai estar fazendo um futuro bom ou ruim, depende do que a gente trabalha, do que a gente escolhe agora. Né? Em todo período da história do Brasil, a gente, em qualquer país do mundo, a gente vai ver situações como foi o caso, por exemplo, de João Cândido, Marujo, né? Um marujo na Marinha Brasileira sofreu açoites, junto com outras pessoas se rebelaram, depois da abolição da escravatura, e se posicionaram contra essa barbaridade, essa tortura. Isso não é castigo para ninguém. Porque errou, porque cometeu uma falta, a disciplina militar vai chibatar até o sangue correr, talvez uns até morriam, e isso era a punição. Uma coisa que vinha da escravatura. Lá em 1910, João Cândido se rebela, toma um navio junto com outras pessoas e ameaça o Rio de Janeiro. Hoje, João Cândido é tido como herói brasileiro, está escrito no livro da Pátria. Outro sim, a Marinha Brasileira não aceite essa insurreição que João Cândido fez. A Marinha se expressou, o comandante da Marinha se expressou dizendo que não aceita João Cândido como herói, embora que o Congresso Nacional e a comissão lá em Brasília entendeu que sim. O fato da pessoa fazer uma insurreição contra as tiranias é de fato um ato heróico. Mas calma lá, existem heróis e existem falsos heróis. Quer ver um herói verdadeiro? Vai na fila do ônibus, tem assim, ó, milhares, bilhões de heróis. Vai na obra de construção, né? Vai nas casas da classe média, onde estão lá as trabalhadoras, cuidando do bem-estar daquela família. Ali sim, tem heróis e heroínas de verdade. Vai nas escolas, vê os professores e professoras, não resta dúvida que são heróis e heroínas. Mas aquelas pessoas que têm o poder de tomar decisões que vão levar o conjunto da nação a um outro prisma histórico, a outra situação e que mexe com forças decisivas. Essas sim são pessoas que são lembradas por sua coragem e seu compromisso com o povo brasileiro. Hoje no Brasil existe sim vários heróis e heroínas já, que a gente precisa ir lá e cuidar dessa gente. Sempre, a todo momento, estão sofrendo perseguições e ameaças. Não querem que os seus esforços e seus trabalhos tenham continuidade, para que esse Brasil cada vez mais se encontre consigo mesmo, que a justiça seja feita, que o povo tenha uma equanimidade dentro de suas demandas e no potencial que esse país tem. Quem são essas pessoas? É isso aí. Todo mundo diz, né, que é do lado que quer bem o Brasil. Mas não, nem todo mundo quer bem o Brasil. Vamos saber quem são essas pessoas e apoiar.